Sejam bem-vindos ao projeto Muros Invisíveis, Professores Negros de Paracatu. Meu nome é Rose Bispo, sou curadora do projeto. Estamos aqui com uma entrevista com os professores Nayara e Ramon. E aí eu queria começar, fazendo uma pergunta. Sejam bem-vindos, obrigado pela participação. E por quê, Por que, Nayara? Você escolheu a profissão de professora? Eu escolhi a profissão de professora porque desde muito nova, eu cresci praticamente dentro da escola, porque a minha mãe é professora. E aí, desde muito pequena, me apaixonei pela educação, vendo a minha mãe, o trabalho dela, toda a dedicação dela, e aí eu me apaixonei. Ótimo. E você, Ramon? Então, o meu caso também veio de criança, Eu sempre gostei muito de ensinar. Desde criança eu sabia que eu seria professor. Minhas brincadeiras eram brincar de escolinha, eu tinha aqueles quadros em casa e ficava brincando com o meu irmão, minhas primas também, eu juntava eles lá e ficava brincando. Na minha cabeça eu seria professor de escola mesmo, Só que aí com o tempo eu cresci e virei professor de dança. Fui para uma área totalmente diferente, que eu já amava, mas que eu tive oportunidade e acesso só depois de mais velho. E que não deixa de ensinar, Ramon? Sim. Nayara, qual que é a sua... Conta um pouquinho da sua trajetória, nesse processo, já que você está buscando aí a referência da sua mãe. O que você viveu? Então, desde muito nova, assim, eu sou a Nayara, desde muito nova, eu fui para a escola com a minha mãe, cresci dentro da escola, vendo a minha mãe ali trabalhando. Ela sempre trabalhou em escola pública, do município. E estudei também a vida toda em escola pública. Quando eu fui fazer faculdade, eu fui bolsista do ProUni, bolsa integral, que só assim, desse jeito que eu consegui realmente fazer faculdade, porque naquela época a gente não tinha condição, minha mãe não tinha condição de pagar a faculdade para mim e para minha irmã. Então a gente, foi uma das primeiras bolsistas de Paracatu na época, logo quando lançou o projeto. E aí, eu só pude estudar por aí. Aí primeiro eu ganhei uma bolsa de História, para ser professora de História, sempre gostei muito mesmo. Só que na época não fechou turma. Aí eu acabei indo para Pedagogia, mas me apaixonei da mesma forma. Um ano antes de eu terminar a faculdade, eu já tinha passado meu primeiro concurso. Eu fui para uma escola de zona rural trabalhar de auxiliar de secretaria. E depois, de uns 4 anos já efetiva, eu passei para professor e aí fui também trabalhar na zona rural. Trabalhei na escola Altina por mais ou menos uns 4 anos, depois vim para a escola municipal de Áurea também. E hoje, estou na escola José Palma, que também é na zona rural. Saí da zona urbana e voltei para a zona rural. Então, assim, a minha trajetória dentro da educação tem aí 16 anos. 16 anos, assim, minha trajetória, mas como eu disse antes, começa desde lá, pequenininha, logo quando minha mãe foi trabalhar mesmo, a gente acabava que participava dos eventos, de festa junina, e tudo com a minha mãe, e aí acabou que eu, segui o legado dela. Oh, muito legal, Ramon, sua trajetória como professor, o que você nos conta aí dessa trajetória tão importante? Sim. Já que você já disse, que é um professor diferencial, Sim. Tem aí uma outra atividade. Uhum. Então, meu nome é Ramon Viana, eu também sou aqui natural de Paracatu. Desde pequeno eu sempre quis, me tornar professor, ao mesmo tempo que eu também sempre gostei muito dessa área da dança, mas eu nem sempre pude estar nesse meio, Eu cresci num meio evangélico e sempre teve, por mais que não se falava na época, mas sempre teve um preconceito assim que dança não é coisa de meninos, não é coisa de homens. Então eu tinha muito medo. Eu gostava muito, eu sempre acompanhava a minha prima nos ensaios dela da igreja, que ela dançava na igreja, e eu ficava doido pra dançar. Eu queria muito, muito, muito dançar. Só que tinha aquela coisa, eu não podia nem falar que eu queria, eu nem falava que eu queria, porque eu tinha muito medo do que as pessoas iam pensar, do que iam falar. Eu já sofria muito bullying na escola, Então eu tinha medo de sofrer mais bullying ainda na igreja ou em outros lugares. Então acaba que eu me privava muito, me fechava ali naquele mundinho e ficava, só ia.
Aí eu me formei no ensino médio, fiz faculdade de nutrição. Durante o meio do curso eu já sabia que eu não queria, que eu não gostava, mas eu pensei, não, eu tenho que terminar. Eu sou a primeira pessoa da família que está fazendo uma faculdade e está todo mundo colocando todas as fichas em mim, acreditando em mim, então eu preciso fazer a faculdade, sabe? Me formei. E durante o meio da faculdade ali, eu estava com 20 anos, né? Eu vi na minha igreja que eu era na época, um pessoal de outra igreja indo lá e dançar. Nossa, eu fiquei apaixonado com esse grupo, porque eles... Sinal, né? Parece que foi um sinal. No outro dia, assim, logo depois que eles terminaram de dançar, eu fui procurar saber de onde esse povo era, porque eles dançavam muito bem. E tinha meninos que dançavam. Pra mim foi uma referência. Até então não tinha referência de meninos dançando. E aí eu vi eles lá, aí eu falei assim, gente, eu quero ser dessa igreja, porque meninos podem dançar dessa igreja. E aí eu fui procurar. Perguntei, gente, de onde era aquele povo que dançou lá? Aí eles falaram o nome, fui lá no outro dia, e aí eu já perguntei, como é que eu faço para participar desse grupo? Aí entrei, no outro dia eu já estava lá dançando, fazendo aula com eles. Aí eu descobri que todos eles faziam aula de dança numa academia de dança daqui. Que legal, hein? Aí eu peguei e falei assim, eu vou tentar também. Fui lá, não falei, nem tinha falado com minha família, fui lá e comecei a fazer aula. Fui lá pedir uma bolsa, ela me deu a bolsa, a Denise, na época. Era ali perto da antiga polícia militar. Foi meu primeiro contato com a dança. Eu fiquei muito apaixonado, muito, muito, muito. Eu fazia aula todos os dias, de segunda a sexta-feira. A Denise lembra, quando sempre que ela me vê, ela comenta, né? Que eu era muito ansioso e sempre gostei muito de dança, sabe? Então, ainda mais que eu comecei mais velho. Antes eu não podia, eu não tive acesso. Eu tinha 20 anos quando eu comecei. Muito entusiasmado, Então, né? eu queria recuperar tudo que eu tinha perdido e fazer tudo que eu não tinha feito, sabe? Legal. E aí eu corri muito atrás, fiz muita aula e ao mesmo tempo tentando conciliar o trabalho, que eu estava trabalhando na época, em loja, que eu pagava na faculdade. Eu fiz pelo FIES, mas ainda assim eu pagava uma parte, né? Porque FIES você paga metade, depois você forma, você paga o restante. E aí eu pagava, trabalhava para pagar. À noite eu fazia faculdade e após a faculdade eu ia, ou antes da faculdade eu ia, nos sábados eu ia. Fiquei mesclando isso durante 2 anos. Logo assim que eu formei da faculdade, eu ainda tinha na minha cabeça que eu tinha que trabalhar naquela área ali de nutrição, porque foi muito investimento, muito tempo ali e tentei por 1 ano. Não dava certo, porque eu não amava, o negócio não fluiu, sério. E aí eu falei assim, gente, não dá mais, eu já tava ficando meio depressivo com isso, desisti. Eu peguei e juntei todas as minhas coisas, de um dia pra noite, assim, falei, minha família morava no Rio, né, que meu pai é carioca, a família dele é de lá e minha mãe é daqui. Juntei tudo e fui pra casa da minha tia. Liguei pra ela, perguntei se podia ir, fui. Legal. E aí lá foi onde eu fui conhecer outras escolas de dança. Eu já cheguei com isso na cabeça, eu queria... A princípio eu saí me enganando, falando que eu ia trabalhar com nutrição lá. Mas aí logo, chegando lá, eu decidi, não, eu vou trabalhar com a dança, vou tentar na dança, né? Vai que... Aí eu tentei, fui fazer aula nas escolas lá perto, nas academias lá perto. Me apaixonei, que eu aprendi muita coisa que eu ainda não tinha aprendido aqui, porque aqui não tinha essas coisas. Então foi que meu olho abriu, eu fiquei mais apaixonada ainda pela dança, sabe? Só que ao mesmo tempo eu tinha que trabalhar e fazer aula de dança, então não tinha tanta disponibilidade para investir, assim, sabe? Lá era tudo muito longe. Então, e ainda assim, a família que ficava me cobrando de estar trabalhando, né, de não parar de trabalhar, a família de lá também queria que eu trabalhasse, então ficava naquele dilema, gente, trabalhar com a dança, trabalhar com a nutrição, né, que eu já investi muito tempo nisso e dinheiro. E aí ficava nesse dilema, até que eu resolvi parar de vez com a nutrição. Parei e fiquei só na dança, fiquei ali fazendo aulas e dando aula também. Todo o meu sustento era da dança. Comecei a morar sozinho e nisso foram 10 anos dando aula. Eu ia para muito longe, morava a 2 horas do lugar de onde eu fazia aula. E eu fazia esse caminho todos os dias. Era bem cansativo. Grande desafio, né? Mas você queria grande desafio, continuar. eu queria muito, muito mesmo. Pensei em desistir várias vezes. Chorei várias vezes porque não era nada fácil, eu sempre comparava a rotina que eu tinha e a rotina das outras pessoas, porque eu era mais velho do que as pessoas com quem eu fazia aula, e eles podiam só fazer aula, sabe? Eles tinham aquela oportunidade de só fazer aula porque a família morava ali perto, então eles tinham
essa oportunidade de morar com a família e poder fazer aula, né? Eu não tinha isso, eu tinha que trabalhar e eu tinha que fazer aula se eu quisesse, era a forma que tinha. Então, eu queria poder me doar mais, eu queria poder ser mais e chegar muito além do que eu cheguei, mas ao mesmo tempo a minha realidade não permitia. Isso era muito frustrante, muito, muito, muito. Pensei várias vezes, queria tanto ter uma família que pudesse me ajudar, sabe? A condição de me ajudar, porque aí, tipo, ajudar com algum aluguel, com alguma outra coisa, com a passagem, aí eu poderia investir mais um tempo ali na dança, mas não tinha jeito, era só eu e eu mesmo. E eu nem podia pedir ajuda, porque, nem falar assim, ai mãe, tô precisando de ajuda, porque nenhum momento de quando eu comecei a fazer dança, tive aquele assim, não, vai dar certo, aquele apoio, sabe? Ninguém nunca falou que ia dar certo, ninguém achava que ia dar certo. Foi um grande desafio, incentivo, né? Sim, e eu tinha que ser sozinho. E como já tinha, desde criança, né, eu já vinha com essa parte de, não, eu tenho que dar conta, na escola. Sofri o bullying, mas chegava em casa e não podia falar pra ninguém, porque não tinha o que fazer, era eu e eu mesmo. Aí na igreja, essa parte de querer fazer dança também eu já não falava pra ninguém, porque não tinha muito o que falar, né, algo que era implícito ali, que era preconceituoso, e eu era criança, tinha esse medinho. E aí depois que eu fiquei adulto, eu fiquei com esse pé atrás também de pedir ajuda pra família. Por mais até que, às vezes, se eu pedisse, eu acho que eles não teriam condição de ajudar. De certa forma, uma insegurança, né? Uma insegurança. Tá sozinho naquele processo, né? Sim, sim. Muito grande. E isso é muito difícil, muito assustador. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Depois de 10 anos que eu tava lá, apareceu a oportunidade de eu voltar pra cá. Eu já tinha uma carga de aula muito boa, eu tinha feito, por mais que eu não fiz o que eu queria fazer, não cheguei onde eu queria chegar na dança, ainda assim eu fui muito longe, sabe, com a realidade que eu tinha. Eu ouvi essa frase, na verdade, uma vez, que ela diz assim, a gente não se torna o que a gente quer ser, a gente se torna aquilo que a nossa realidade permite que a gente seja, né? E eu digo que eu cheguei onde a minha realidade permitiu. Ainda não acabou, minha história não acabou, ainda falando assim, parece que já cheguei lá, né? Não, agora eu acho que eu tô na minha melhor fase, porque agora tenho conquistado coisas muito grandes, esse prêmio veio numa hora assim, não prêmio, né? Vamos dizer que sim também, né? Por que não? Essa contemplação com essa homenagem que chegou nessa hora tão boa, assim, que eu tô num momento tão bom na minha vida, de voltar pra cá e ser abraçado de uma forma, de onde eu saí, onde eu não esperava, sabe? Poder ser abraçado assim e voltar e ser abraçado dessa forma é muito, muito bom, sabe? Eu realmente não esperava. Te faz continuar. Me faz continuar. Me faz perceber que eu tô no caminho certo. E que tudo valeu a pena, sabe? Vai lá, continua. É isso. Digo às vezes assim que eu tenho até um pouco de inveja dos meus alunos, né? Que eles podem, hoje em dia, só fazer aula. Eles não têm outras obrigações, é estudar e fazer aula. Muitos deles fazem aula todos os dias. Tem uma até que vai para fora agora, para Miami. Ele ganhou 5 bolsas para uma escola lá. Ele vai agora em julho, mês que vem, dia 4. Ficar um mês lá em Miami. Eu falo que eu queria muito ter tido essa oportunidade. Muito, muito, muito. Mas como eu não tive, hoje em dia eu faço de tudo para que eles tenham, sabe? Bom que você está vivendo o momento dele, né? Dentro desse processo de avanço. Né? Sim. Eu vivo através deles. Coisas que eu não consegui viver na época. Ir para festivais levar eles para festivais muito grandes, sair para fora do Brasil, sabe? Conhecer coisas que eu queria ter conhecido na idade deles. E isso não tem nada que pague isso, sabe? Às vezes eu sinto até que, tipo, falta um pouco mais de amadurecimento deles, dessa saída, dessa vivência para fora, de ver que as coisas não são tão fáceis assim, sabe? Para dar mais valor. Porque muita gente queria estar nesse lugar, sabe? Eu digo que é um privilégio. É um privilégio você poder viver para fazer aquilo que você ama, sabe? Com o apoio da família, apoio da cidade, apoio da escola onde você tá. Isso é um privilégio que muitos queriam ter. E são poucos que têm, muito poucos. Legal. Então, Nayara, me conta um pouquinho aí. A gente sabe de todas as dificuldades, né, que o professor passa em sala de aula, todos os desafios. Me fala um pouquinho, dentro desse processo de questão de raça, de cor, né? Da questão Qual que é o maior desafio, maior dificuldade, a maior situação que você já viveu na questão de uma injustiça mesmo, né? Racial,
O que você tem nesse processo que você possa nos contar e dividir, né, com o público, com todo mundo, para que a gente possa ir construir uma nova propositiva e desconstruir aquilo que a gente não quer mais viver, não quer mais ver o processo. Talvez não foi com você, mas foi um processo em que você vivenciou, né? E a sala de aula, ela, às vezes, nos permite, né, fazer essa mudança. O que você viveu, o que foi interessante, que você acha que você deve compartilhar com as pessoas nesse sentido? Então, Rose, enquanto aluna, né, enquanto a gente estuda, né, que a gente fala que começa o nosso processo desde quando a gente está no processo, quando a gente é aluno, sofri vários preconceitos, assim, comentários com o meu cabelo. Eu não aceitava o meu cabelo, não aceitava os comentários que faziam, sabe? Eu só fui ter essa aceitação depois que eu fui mãe. Depois que eu fui mãe, que o meu filho nasceu negro e que ele não tinha uma referência dentro de casa, sabe? Do cabelo dele ser diferente dos outros membros da família. Eu falei, não, eu tenho que resgatar, me aceitar, porque eu tenho que ser uma referência para o meu filho. E aí também, eu queria também ser referência para outras crianças, porque eu já vi várias crianças se esconderem, se acharem feias, por causa do cabelo, por causa da cor, não se aceitarem, as próprias famílias, sabe? Quando eu fui secretária, às vezes a gente ia fazer a matrícula, eu perguntava, né, a autodeclaração da criança, eles tinham dificuldade de aceitar que a criança era negra, que a criança, né, tinha o negro como algo ruim. Então, assim, o meu trabalho dentro da sala de aula é realmente resgatar, né, que o negro é bom, que a nossa raça é uma raça, é ser humano, que a gente precisa ser respeitado, que a cultura negra, né, porque de todo o preconceito da cultura negra, né, das religiões de matriz africana, da cultura. Então, por que tanto preconceito na sociedade, buscando lá da história, porque eu sempre gostei muito de história, porque a história conta, né, para nós. Então, assim, meu processo na educação é esse, hoje ainda. Eu trabalho com os alunos, esse resgate da autoestima, né? Seu cabelo é é lindo, né? Você é maravilhoso, você merece respeito. E resgatar mesmo essa autoestima dos meus alunos. O que eu queria que um professor tivesse feito comigo, hoje eu faço pelos meus alunos. Isso era muito legal. E você acha assim, que dentro do processo que você já vivenciou, teve algum momento em que ou você ou alguma pessoa que estivesse no seu convívio ali passou por um processo, né, diferente, de doloroso, de preconceito, você já viveu esse momento, você como professora conseguiu, né, ter algum tipo de reação, algum tipo de ação ali que mudasse essa história? Eu já ouvi vários comentários. Logo quando eu aceitei o meu cabelo, ouvi comentários, por exemplo, nossa, o seu cabelo é armado, né, volumoso, por que você não faz uma escova? Já escutei, nossa, seu cabelo é cacheado, até que é aceitável, foi bem essa palavra, mas o cabelo afro, black power, não é muito legal, o cabelo crespo, né? Eu não gosto muito. Então foram vários comentários que, assim, algumas vezes eu não consegui responder, mas outras vezes eu consegui responder. As questões das cotas raciais também, dentro da própria educação, né? De pais, de alunos, dos próprios colegas, a gente escuta, né, eles falando, nossa, eu não concordo com as cotas, e assim, aí nesse quesito eu consegui buscar lá da história por que nós, né, precisamos das cotas, que são uma reparação, né, social de tudo que o povo preto já viveu, desde, né, da época lá que eles falaram que era a abolição, que na verdade foi o abandono do povo preto, né. Então, assim, tento também trazer o porquê de tantas políticas públicas hoje, né, voltadas para o povo negro, porquê dessas políticas, da importância delas, né, por que elas são importantes para as nossas crianças, por que elas são importantes para o nosso povo. Então, assim, eu tento conversar, tento resgatar com os meus colegas também, sempre, né, fazendo esses debates, porque, assim, muitas vezes é falta de informação, então, assim, muitos deles passam a pensar de forma diferente quando a gente também traz o outro lado, né, a outra face, né, porque, assim, às vezes, quando a gente está
de um lado, a gente não consegue enxergar o lado do outro, né? Então, assim, é o que eu tento fazer enquanto educadora, enquanto professora, enquanto profissional da educação. Legal. E aí vocês dois falaram uma coisa que é interessante, né? Que vocês passaram por um processo para formação acadêmica, a questão do favorecimento que vocês tiveram através do FIES, através, né, de algum processo de política pública, né? E eu queria ver com você, Ramon, assim, qual que foi o grande desafio, a dificuldade que você viu nesse processo racial mesmo, né? De acessar tudo que você quer acessar, que você conseguiu chegar bem, teve algumas coisas que te impediram, né? Queria que você falasse um pouquinho desse momento, desse desafio, né? Sim. Que a gente sabe que ele é muito... O preconceito e o racismo, ele é muito pontual, ele é muito firme, né? Enquanto pessoa negra. Eu queria que você falasse um pouco nesse processo de desafios aí, o que você acha que poderia ter sido diferente, né? Ou que você possa contribuir aí para que não tenha novamente esse processo. Então, é meio complicado falar dessa parte, né? Que a gente sente tanto na pele, mas a gente acaba não falando tanto, né? Mas é muito bom falar. Sempre a gente tem que falar, né? Tem que colocar para fora, para todos expormos, né? As nossas dores, as nossas lutas, a gente se apoiar e se fortalecer sempre para que as coisas não se repitam, né? Mas em questão na área acadêmica, assim, eu, graças a Deus, não tive muita coisa pautada em relação a preconceito racial, mas mais sim em dificuldades financeiras por ser uma pessoa menos desfavorecida, uma pessoa que vem de uma família com uma capacidade um pouco menor, vamos dizer, bem menor, né? Onde os pais não tiveram tanta possibilidade de estudos quanto eles conseguiram proporcionar para os filhos. Eles tinham que trabalhar, eles tinham que deixar de fazer coisas para eles, para poder fazer coisas para os filhos. Isso desde muito cedo, muito, muito cedo mesmo. Minha mãe começou desde os 20 anos, né, que ela já teve o primeiro filho dela, então a partir dali não tinha mais vida para ela, a vida era para os filhos. Meu pai tinha 21, desde então ele começou a trabalhar na roça, com plantações de café, com boia fria, e tipo, não tinha mais tempo de investir neles. O que eles tiveram que fazer, né, que foi o que qualquer pai faria, foi investir 100% deles, dar o melhor que eles tinham, nas condições que eles tinham, para que os filhos se tornassem mais bem-sucedidos do que eles, né, digamos assim. Então foi muito, muito complicado nessa parte de chegar onde eu cheguei, sem ter tanta condição financeira, sem ter tanto apoio, sabe? Batalhando ali sozinho, muitas vezes. Muitas vezes querendo estar em lugares e alcançar coisas que a minha realidade não permitia. Não permitia. Eu queria, vamos supor, na parte da dança, né? Teve muitas viagens que foram feitas, muitos cursos que foram feitos, muitos concursos que foram feitos, mas que eu não podia nem sonhar em participar, porque eu não vivia nessa realidade. Por mais que eu estava ali, eu não estava competindo de igual, né? A diferença era muito grande, então sempre tinha as pessoas que saíram na frente. Vem também a parte assim de que a gente está num lugar, na arte, né, voltando para a arte, eu estou num lugar em que ele foi feito para a elite. É a elite que tem acesso ali ao balé clássico, a ser príncipe, a tudo isso que é algo nobre, sabe? A gente vem acreditando nisso também desde criança, né, desde pequeno. O príncipe é sempre o branquinho, o príncipe é sempre o do cabelo liso, é sempre o do olho claro, o alto, sabe, o forte. Então, até a gente acaba demorando para se achar e para acreditar que você também é capaz de chegar naquele lugar, sabe? Que é possível. Que é possível. E você tem que ir, com o tempo, afirmando para você, não, eu posso, não, eu consigo, eu mereço. E isso é um trabalho doloroso, porque você se reafirmar para você a vida inteira, até você ter uma autoestima legal o suficiente para você dizer, não, eu posso. Eu sou capaz, eu posso chegar lá, sabe? Independente da minha situação financeira. Eu vou dar um jeito, eu vou fazer o meu melhor, eu vou dar o meu máximo, sabe? Essa corrida, né, meio que injusta, eu acho que é bem complicada entre a parte das cotas que vocês falaram,
Se não fosse elas, eu não teria feito a minha faculdade, né? Que, de certa forma, assim, eu falei aquela hora que... no meio do curso eu sabia que eu não queria atuar nela, mas em momento nenhum eu arrependi de ter feito a faculdade, porque educação nunca é demais, não é? Aprendizado nunca é demais em qualquer área. Então, na nutrição eu tive várias grades que eu uso até hoje na minha área da dança, anatomia, fisiologia, a parte de alimentação, que um bailarino, um atleta, ele tem que comer bem, ele tem que se alimentar bem, porque o seu corpo ele não tem como dar o melhor se ele não está no seu estado melhor. Então tem tudo isso, a estética que a dança pede também. Então a nutrição já ajuda nisso, sabe? Então tudo isso contribuiu para o que eu sou hoje. Mas não foi nada fácil chegar até aqui, nada. Foi bem injusto, vamos dizer assim, algumas vezes. Nayara, a questão assim, né, da gente estar falando um pouquinho da educação, do racismo, do preconceito. Qual que é o seu vínculo hoje com a educação? Você acredita na transformação? Fala um pouquinho para mim desse processo educacional para a tratativa, né, de todo esse processo que a gente tem de racismo, preconceito. Eu acredito que a educação, ela é a única que vai transformar a vida. Eu sempre uso uma frase que a minha mãe sempre falou. A única coisa que eu vou deixar de herança para você, que ninguém nunca vai poder te tirar, é a educação. Então, assim, quando eu entrei na faculdade, foi logo quando meu pai faleceu, eu também pensei em desistir, que por mais que eu era bolsista, minha mãe se tornou mãe solo e ela não conseguia me manter na faculdade, mesmo porque a gente sabe que tem material, e eu até me emociono. E eu precisei muito de ajuda de outras pessoas, sabe, de colegas, material emprestado, para eu conseguir terminar o meu curso. E não foi algo fácil, mesmo sendo bolsista. E eu lembro que minha maior motivação era, meu avô, ele era uma pessoa analfabeta. E o sonho dele era poder escrever o próprio nome. E quando eu me formei, foi o ano que ele faleceu. E assim, para mim a educação era isso, eu queria transformar vidas, eu queria que pessoas não passassem pelo que meu avô passou. Né? Uma pessoa negra que cresceu, teve que trabalhar muito cedo, né? Que ele teve que cuidar da família dele. Ele teve que largar os estudos para poder cuidar da mãe, dos irmãos, depois casou, foi cuidar dos filhos. Então, ele realmente não teve a oportunidade que eu tive, sabe? Então, assim, hoje eu vejo a educação como transformação. Eu acho que ela transforma qualquer realidade, né? A pessoa, você tem educação, se você tem ali educação, conhecimento, ela vai transformar a sua realidade. Ela transformou a minha, ela transformou a da minha mãe. Minha mãe, ela teve que também trabalhar muito cedo, né? Na época, meu avô não tinha condições, então ela teve que realmente trabalhar na casa de uma pessoa, né? Ficava lá para poder estudar. E eu, graças a Deus, eu não precisei desse processo, mas assim, quando eu precisei também trabalhar, quando eu fui fazer a faculdade, mas até o ensino médio, minha mãe conseguiu me manter para estudar, então a minha realidade foi transformada na realidade dela. E hoje, assim, eu vejo assim, a realidade do meu filho, dos meus sobrinhos sendo transformada também, sabe? Já vi várias crianças, né? A gente tem aí o Arthur Abrantes, né? Tem vários aí, o próprio Igor Santos, que trouxe aí uma realidade diferente, né? Que crianças negras, elas podem sim se transformar em adultos, né? Em destaque, sim. E, então, assim, para mim, a educação transforma, sabe? A educação o maior tesouro que a família pode deixar para o filho, né? A melhor herança, né? Como a minha mãe sempre diz. Então, assim, para mim, né? Para tudo que eu vivo, então é isso que eu quero. Eu busco transformar vidas, né? Seja ali, às vezes, resgatando a autoestima, porque às vezes o aluno ali, ele tem que ele precisa ali para dar um salto ali, resgatar a autoestima dele. Às vezes é uma palavra amiga, seja, né, ali na questão, né, da autoestima dele, seja na questão também financeira, porque às vezes a gente fala assim, na minha cidade não tem mais, mas a gente tem crianças que ainda precisam, né, de ajuda também dessa questão financeira.
é olhar mesmo o aluno com um olhar de carinho, com olhar de respeito, porque a criança ela precisa ser respeitada. O adolescente, eu falo criança porque eu também trabalho com adolescentes, mas para mim é tudo criança, né? Ainda brinca assim, eu sou mãezona. Mas é resgatar mesmo, né? Mostrar para eles que sem educação a gente não é nada. Sem educação a gente não vai conseguir, né, ir muito longe. Mas com a educação a gente consegue, né? A gente já está mostrando aqui na nossa realidade, a gente já conseguiu, né, Ramon, melhorar a nossa vida, sim, crescer muito, vamos crescer mais ainda e também transformar vidas de outras pessoas, mesmo que as oportunidades que a gente não teve. Por exemplo, quando eu era mais nova, eu era louca para aprender inglês, fazer um curso de inglês, eu não tive essa oportunidade porque a gente não tinha condição. Uhum. E hoje eu vejo que muitos deles têm condições, têm políticas públicas que ajudam essas crianças a ter esse acesso. Então, assim, é mostrar para eles, né, que eles têm a oportunidade, que essa oportunidade que a gente não teve e que é uma oportunidade maravilhosa de crescimento. Exatamente. Você, como Arthur, teve oportunidades, né? O Arthur Abrantes é uma inspiração para nós de Paracatu, principalmente para os jovens, né? Que é possível avançar, é possível voar. Fala um pouquinho, Ramon, da sua educação, né? Enquanto você não abriu mão da sua faculdade, né? E quanto isso contribuiu, né, para o seu vínculo de professor mesmo, da sua propositiva de aulas, né? Porque é um planejamento todo. Sim, sim. Nossa, com certeza a educação, ela salva, né? E ela abre portas para muitos lugares. Eu acho que se eu não tivesse feito essa faculdade, eu talvez não teria chegado nos lugares que eu cheguei, porque com certeza esse conhecimento que eu adquiri, ele me ajudou e muito em várias outras áreas, né? Porque nunca um conhecimento, um aprendizado, ele serve só para uma área, ele serve para diversas áreas, né? Então, eu sou muito grato de ter tido essa oportunidade, por mais que foi difícil, mas foi uma oportunidade que eu tive, que muitos querem ter, que às vezes não conseguem. E também na área que eu tô, né, que é a arte salva, a arte cura, sabe? A arte, assim como a educação, e junto com a educação, né, ela abre portas e caminhos que para muitos lugares onde muitas pessoas querem chegar e que muitas vezes não teriam essa capacidade ou não tem essa realidade, né, na vida delas. Eu digo que muitos sonhos foram cancelados ou deixados de lado para que hoje a gente pudesse ter realizado o nosso sonho, né? Então, meu pai não realizou o sonho dele, minha mãe não realizou, minha avó não realizou, meu avô não realizou, para que hoje eu consiga realizar o meu sonho. E hoje eu estou trabalhando para que outras crianças, outras pessoas negras ou não, consigam também realizar seus sonhos, independente da sua realidade, sabe? Porque eu sou esse menino, esse que está indo agora para Miami. Eu sou ele, eu me vejo nele, né? Ele há 10 anos, há 15 anos atrás, ele está tendo a oportunidade que eu queria muito ter tido e eu tô vivendo isso através dele. E isso pra mim é incrível falar, eu fiz parte disso ali, sabe? Eu tô nele ali. Diz que o aluno supera o professor. Supera o professor. Então... E isso é muito bom, não é? Isso é sinal que você é um bom professor. Sim, com certeza. Porque se você só fazer... se você fazer ele evoluir só até onde você tá, não é tão legal, porque a intenção é a gente sempre tá evoluindo, né? Sempre tá mais. Então, o eu de hoje não sou o eu de amanhã. Então, eu quero também que o meu aluno, ele não estacione, ele sempre saiba que ele pode chegar num lugar muito maior, que isso aqui é só o começo, né? Que ele saiba que ele tem muitos outros caminhos, muitas outras portas, seja ele queira ele ser bailarino ou não, ele pode só querer fazer a dança como atividade física, como um jeito de cuidar do corpo, cuidar da saúde, né? Como como uma forma de como é que fala? De apoiar outros... Vamos supor, ela vai ser, vou ser professora, vou ser médica, mas a arte, ela pode estar ali do lado, ela vai estar sempre te ajudando, preenchendo, né? Como uma válvula de escape, como um meio de você não surtar nesse meio que é tão que cobra tanto, né? Que exige tanto da gente, então a gente precisa ter essa parte também que preenche de outras formas, preenche a alma também, né? Obrigado. Então, eu queria, assim, muros invisíveis, professores negros. O que é isso para a Nayara? O que a Nayara deixa de mensagem? Para mim, assim, foi uma oportunidade incrível.
sabe? Poder contar um pouco da minha história, poder contar um pouco da história da minha família, poder inspirar outras pessoas, né? A saber que tudo é possível através da educação, que a gente pode sim, que por mais que a realidade nossa seja difícil, que a gente tenha muitos obstáculos, a gente pode sim superar. Para pessoas negras é um pouco, né, mais complicado, a gente precisa enfrentar, enquanto, né, as pessoas, no geral, elas precisam enfrentar ali alguns obstáculos, nós temos que enfrentar um pouco mais, porque a nossa realidade, né, ela já é um pouco mais dura, porque a gente precisa, às vezes, trabalhar, estudar, a gente precisa se destacar sempre, né, dentro da sociedade. Então, assim, foi um carinho, né, que eu me senti ali lisonjeada, eu me senti ali abraçada. Foi uma oportunidade maravilhosa. Assim, quando eu fui convidada, eu ainda falei assim, mas por que eu, né? O que eu tenho de interessante? O que eu tenho para contribuir? E assim, mesmo que não tenha para contribuir, mas só de aprender, né? Ouvindo o Ramon aqui, ouvindo a Rose. Então, assim, a gente não só ensinando, mas a gente está aprendendo muito com esse projeto também, né? Escutando várias vivências, ouvindo outras pessoas. Então, o projeto é um projeto maravilhoso, é um projeto assim, né? Simbólico, muito, porque assim, ter sido na praça ali da Matriz, né? Do símbolo, por que foi lá, tudo para mim foi muito lindo, sabe? Então, assim, só tenho a agradecer mesmo a oportunidade, agradecer por tudo, pelo carinho, pela atenção, né, pelo cuidado que eles tiveram conosco, né, até mesmo para a gente que estava assim, um pouco resistente. E assim, para mim foi uma superação, porque eu sou muito tímida. Quem me conhece sabe que minhas redes sociais e tudo mais, eu sou muito discreta, eu não, assim, não gosto de falar em público, então para mim está sendo um desafio também. Chega a ser contraditório, né? Sei. Professor tímido. Mas é mesmo, também fico um pouco tímido. Então, assim, falando normalmente não, mas ligou a câmera, já bate aquela timidez. Ramon, fala um pouquinho, né? O que significou para você aí o Muros Invisíveis, Professores Negros? Para mim também foi muito importante. Foi a primeira vez que eu vi a minha família ali, né, naquela foto ali, eles foram lá me prestigiar, me apoiando e falando parabéns, sabe? Isso para mim foi muito, muito emocionante, sabe? Foi o primeiro contato que eu tive assim com a minha mãe, meu irmão também foi, e falaram, nossa, parabéns, ficou lindo, você merece, tirando foto comigo. Nada paga isso, para muitos pode ser só uma foto. Mas pra gente, não mas pra gente vai muito além, vai muito, muito, muito além, sabe? Porque só a gente sabe, não tô diminuindo o trabalho de ninguém, a história de ninguém, porque muitos outros Ramons poderiam estar ali, muitas outras pessoas, muitos outros professores também mereciam estar ali. A gente é só uma pequena porcentagem do que tá ali, sabe? Mas pra gente é de uma forma tão grande que a gente nunca esperava. Eu digo que eu amo tanto meu trabalho, tanto, que eu chego em casa e eu sonho com o meu trabalho. É sério, eu não consigo chegar em casa e dormir, porque eu tomo remédio pra dormir, porque eu não consigo desligar. Eu durmo, eu sonho que eu tô montando aula, eu sonho que eu tô montando coreografias. É sério, tá ali o remédio. Eu tomo todos os dias 2 remédios pra dormir. E isso é algo que até me atrapalha, às vezes. Eu falo que meu trabalho, eu amo tanto o meu trabalho que às vezes ele é prejudicial pra mim, porque eu não consigo desconectar dele, sabe? E eu sou muito feliz e muito privilegiado hoje em dia por poder trabalhar com o que eu amo, fazer o que eu amo, sabe? Isso é um privilégio, porque nem todo mundo pode fazer o que ama, não é? Nem todo mundo consegue trabalhar com o que ama. Então, chegar aqui, de volta para minha cidade, onde eu nunca imaginei poder trabalhar com esse sonho, né? Onde tudo dizia que não era possível, e ser homenageado perto da minha família, ali não tem nada que pague isso, nada que pague. Foi muito, muito bom. Então, deixar aqui o nosso muito obrigado, né? A gente é quem ganha, a gente é quem leva, né, todo esse potencial, essa mudança, porque muda totalmente nossas vidas, né, quando a gente tem esse processo, e que a gente possa levar mais vezes, né, esse entusiasmo, essa expectativa para mais pessoas
Agradecer vocês dois por ter topado, ter vindo fazer parte com a gente. Muito obrigado vocês, a toda a equipe, né? O pessoal que fez as fotos, o pessoal que fez a filmagem, o pessoal que estava lá no dia também, que palestrou lá pra gente. Nossa, foi tudo. Desde o primeiro contato até agora, tudo foi muito incrível. A gente se sentiu especial o tempo todo, o tempo todo. Legal. Muito obrigado. Eu também agradeço imensamente por tudo, por cada processo, né? E agradeço mesmo. E que eu espero, né, que a gente abra portas para outros projetos incríveis como esse, porque esse projeto foi maravilhoso. E para que outras profissionais, que outras pessoas se sintam tão especiais quanto a gente se sentiu. Legal, sim. Então a gente quer agradecer a todos, né, que estiveram até aqui com a gente, nesse bate-papo gostoso, sincero, né, de coração, de muito sentimento, da Nayara Martins, do Ramon Viana, que esteve aqui com a gente. Um abraço a todos e que a gente possa ter mais bate-papo, sempre um papo bom desse jeito com os professores negros de Paracatu.